Você já se perguntou quantas vezes julgamos alguém apenas pela cor da pele? Quantas oportunidades perdemos de conhecer histórias extraordinárias porque nossos preconceitos nos cegaram? E se eu te dissesse que um simples gesto de discriminação pode revelar não apenas a pequenez de quem discrimina, mas também a grandeza incomensurável de quem é discriminado? Esta é a história de como um piloto, movido pelo racismo mais vil, rasgou o passaporte de uma jovem negra no aeroporto, sem imaginar que aquele documento guardava segredos que mudariam sua vida para sempre. O aeroporto internacional de Joanesburgo fervilhava com a agitação típica de uma manhã de segunda-feira. Passageiros apressados arrastavam suas bagagens pelos corredores reluzentes, enquanto anúncios em múltiplos idiomas ecoavam pelos alto-falantes. Entre essa multidão diversa, destacava-se uma jovem mulher negra de aproximadamente 25 anos, caminhando com uma elegância natural que parecia desafiar a pressa ao seu redor. Seus cabelos crespos emolduravam um rosto de traços marcantes, e seus olhos carregavam uma profundidade que sugeria experiências muito além de sua idade aparente. Amara Ndebele segurava com cuidado uma pasta de couro desgastada e um passaporte sul-africano nas mãos, dirigindo-se ao portão de embarque do voo com destino a Londres. Vestia um blazer azul marinho simples, mas impecavelmente ajustado, e carregava uma pequena mala de rodas que evidenciava anos de uso. Havia algo em sua postura que transmitia simultaneamente humildade e uma dignidade inabalável, como se ela carregasse consigo não apenas suas próprias experiências, mas o peso de gerações que vieram antes dela. Conte para mim nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. E mais importante ainda, qual foi a história de injustiça que mais te marcou aqui no canal? Sua participação enriquece nossa comunidade e me ajuda a entender que tipo de narrativa mais ressoa com vocês. Ao se aproximar do balcão de verificação de documentos, Amara cruzou o olhar com o piloto da companhia aérea que aguardava para embarcar na mesma aeronave. Capitão Hendrik van der Merwe, um homem branco de 52 anos, ostentava o uniforme impecável de piloto comercial sênior, completo com as insígnias douradas que marcavam suas 3 décadas de experiência na aviação. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e seu porte ereto sugeria anos de autoridade inquestionável nos céus. Porém, havia algo em seus olhos azuis acinzentados que revelava preconceitos profundamente enraizados, cultivados por décadas de privilégio e ignorância deliberada. Van der Merwe observou Amara se aproximar e imediatamente seu rosto se contorceu em uma expressão de desdém mal disfarçado. Para ele, a presença daquela jovem negra na primeira classe era uma anomalia, um erro que precisava ser corrigido. Sua mente, moldada por anos de apartheid e resistente a mudanças, não conseguia conceber que alguém como ela pudesse legitimamente ocupar um assento ao lado do seu na cabine de comando. Pois, desconhecido por ele naquele momento, Amara também era piloto, uma das poucas mulheres negras certificadas para voar aeronaves comerciais na África do Sul. Quando Amara apresentou seus documentos ao funcionário do balcão, Van der Merwe se aproximou com passos deliberadamente intimidadores. Sua presença imponente e o uniforme de piloto lhe concediam uma autoridade automática que ele não hesitava em explorar. Com um movimento brusco e inesperado, ele arrancou o passaporte das mãos de Amara, folheou-o rapidamente com desprezo evidente e, diante do olhar chocado de dezenas de passageiros, rasgou o documento ao meio. "Pessoas como você não pertencem à primeira classe", declarou com uma voz carregada de veneno e autoridade falsa. "Este passaporte obviamente é falso. Seguranças, prendam esta mulher por tentativa de fraude documental." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Passageiros pararam de caminhar, funcionários do aeroporto se entreolharam com desconforto, e até mesmo os anúncios dos alto-falantes pareceram cessar diante da gravidade do momento. Amara permaneceu imóvel, seus olhos fixos nos pedaços rasgados de seu passaporte no chão, enquanto lágrimas silenciosas começaram a deslizar por suas faces. Não eram lágrimas apenas de humilhação pessoal,
mas de uma dor coletiva que ecoava séculos de injustiças semelhantes. A jovem se curvou lentamente e recolheu os fragmentos de seu documento, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava juntá-los. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Dos pedaços rasgados do passaporte, caiu uma fotografia pequena e desbotada, seguida por uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Van der Merwe, movido por uma curiosidade mórbida, pegou a fotografia antes que Amara pudesse alcançá-la. A imagem em preto e branco mostrava um jovem piloto negro em uniforme da Força Aérea Sul-Africana, posando orgulhosamente ao lado de um avião de combate. Havia algo familiar naquele rosto, algo que fez o coração de Van der Merwe acelerar inexplicavelmente. Ele virou a fotografia e leu a inscrição manuscrita no verso: Tenente Samuel Ndebele, 1987. Para minha filha Amara, que voará ainda mais alto que seu pai. As mãos de Van der Merwe começaram a tremer enquanto ele desdobrava o papel que havia caído junto com a fotografia. Era uma carta oficial da Força Aérea Sul-Africana, datada de 1987, relatando como o tenente Samuel Ndebele havia salvado a vida de um jovem piloto trainee durante um exercício de treinamento que deu terrivelmente errado. O trainee, que havia perdido o controle de sua aeronave durante uma tempestade severa, foi resgatado por Ndebele em uma manobra arriscada que custou a vida do tenente negro, mas salvou a vida do jovem piloto branco. O nome do piloto salvo estava claramente escrito no documento: Hendrik van der Merwe. Se você está gostando desta história e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sua inscrição me motiva a continuar trazendo essas narrativas poderosas que precisam ser contadas. Van der Merwe sentiu suas pernas fraquejarem. As memórias daquele dia terrível em 1987 voltaram como uma avalanche implacável. Ele tinha apenas 21 anos, recém-formado na academia militar, cheio de sonhos e arrogância juvenil. Durante um exercício de voo noturno em condições meteorológicas adversas, havia perdido completamente o controle de sua aeronave quando foi surpreendido por uma tempestade inesperada. Os instrumentos falharam, a visibilidade era zero, e ele estava em queda livre em direção ao solo rochoso do Karoo. Foi então que uma voz calma e segura ecoou pelo rádio: Trainee Van der Merwe, aqui é o Tenente Ndebele. Mantenha a calma, vou guiá-lo para fora desta tempestade. Durante os 40 minutos mais longos de sua vida, Samuel Ndebele havia guiado Van der Merwe através da escuridão e da tormenta, sua voz servindo como um farol de esperança em meio ao desespero absoluto. Quando finalmente avistaram uma área segura para pouso de emergência, Ndebele insistiu que Van der Merwe pousasse primeiro, enquanto ele mantinha posição para garantir a segurança do resgate. Mas o combustível de Ndebele estava perigosamente baixo. No momento em que Van der Merwe tocou o solo em segurança, a aeronave de Samuel perdeu potência completamente. Sem altitude suficiente para tentar uma manobra de emergência, o tenente negro se sacrificou, direcionando sua aeronave em queda para uma área deserta, longe de qualquer comunidade, garantindo que ninguém mais seria ferido por seu acidente fatal. Van der Merwe havia passado décadas tentando esquecer aquele dia, tentando suprimir a culpa que o consumia por ter sido salvo por um homem que ele, em seu coração envenenado pelo racismo, considerava inferior. Havia construído sua carreira e sua vida sobre a base dessa negação, permitindo que o preconceito crescesse como uma erva daninha venenosa em sua alma, corroendo qualquer gratidão ou humanidade que pudesse ter restado. Agora, 38 anos depois, ele estava diante da filha do homem que havia dado sua vida para salvá-lo. Amara não era apenas uma jovem negra tentando ocupar um lugar que ele julgava não ser seu direito. Ela era a filha do herói que havia tornado possível toda sua carreira, toda sua família, toda sua existência posterior àquele dia fatídico de 1987. Com os documentos tremendo em suas mãos, Van der Merwe olhou para Amara, que o observava com uma mistura de dor e uma dignidade que ele agora reconhecia como sendo herdada diretamente de seu pai.
Ela sabia. Ela sempre soube quem ele era. A carta e a fotografia não estavam no passaporte por acaso. Elas estavam lá porque Amara havia passado anos pesquisando a vida de seu pai, coletando histórias e documentos sobre o homem que ela mal havia conhecido, mas cujo legado carregava com orgulho silencioso. Você é ele, disse Amara com uma voz suave, mas firme. Você é o piloto que meu pai salvou. Van der Merwe sentiu o mundo girar ao seu redor. Os passageiros que os observavam, os funcionários do aeroporto, toda a cena ao redor pareceu desaparecer enquanto ele era confrontado com a magnitude de sua própria pequenez moral. Aqui estava ele, um homem que havia dedicado décadas a perpetuar o racismo e a discriminação, atacando viciosamente a filha do próprio homem que havia sacrificado sua vida para salvá-lo. Meu pai, continuou Amara, sua voz ganhando força a cada palavra, sempre disse que a verdadeira medida de um homem não está na cor de sua pele, mas na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ele acreditava que todos os pilotos eram irmãos nos céus, unidos pela responsabilidade de proteger vidas preciosas. Ele morreu acreditando nisso. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Van der Merwe. Décadas de arrogância, preconceito e ódio começaram a desmoronar diante da evidência incontestável de sua própria hipocrisia moral. Ele se ajoelhou no chão do aeroporto, entre os fragmentos do passaporte que havia rasgado, e pegou as mãos de Amara entre as suas. Perdoe-me, sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Perdoe-me por ter desperdiçado o sacrifício de seu pai. Perdoe-me por ter me tornado exatamente o tipo de homem que ele esperava que eu não fosse. Amara olhou para baixo, para o homem que havia passado a vida inteira perpetuando a discriminação que havia custado tantas oportunidades e dignidade ao seu povo. Ela poderia ter escolhido a amargura, poderia ter optado pelo confronto justificado, poderia ter permitido que a raiva justa consumisse aquele momento. Em vez disso, ela fez algo que demonstrou a profundidade de seu próprio caráter e a força dos valores que seu pai havia lhe transmitido. Meu pai não morreu para que você se perdoasse, disse ela, ajudando Van der Merwe a se levantar. Ele morreu porque acreditava que toda vida tem valor, independentemente de quem a possua. Se você quer honrar sua memória, não precisa do meu perdão. Precisa começar a viver de acordo com os valores que ele demonstrou naquele dia. Van der Merwe assentiu, ainda tremendo com a força da revelação. Ele se virou para os funcionários do aeroporto e passageiros que haviam testemunhado sua explosão racista e declarou com voz clara: esta mulher é a capitã Amara Ndebele, uma das pilotos mais qualificadas da África do Sul e filha de um herói nacional. O erro aqui foi inteiramente meu, e eu assumo total responsabilidade por minha conduta inaceitável. Ele então se dirigiu ao balcão de atendimento e organizou pessoalmente a emissão emergencial de um novo passaporte para Amara, utilizando sua influência e conexões para acelerar um processo que normalmente levaria dias. Mais do que isso, ele se retirou voluntariamente do voo, insistindo que Amara assumisse o comando da aeronave como capitã principal, uma posição que ela estava mais do que qualificada para ocupar, mas que raramente lhe era oferecida devido aos preconceitos sistêmicos da indústria. Enquanto Amara se preparava para embarcar, agora como comandante do voo, Van der Merwe se aproximou dela uma última vez. Seu pai, disse ele, era um homem melhor do que eu jamais serei. Mas talvez, se eu passar o resto da minha vida tentando ser digno do sacrifício que ele fez, eu possa encontrar algum tipo de redenção. Amara sorriu pela primeira vez desde que o incidente havia começado. Capitão Van der Merwe, disse ela, meu pai sempre acreditou que as pessoas podem mudar. Ele dizia que os céus são grandes o suficiente para todos nós, se estivermos dispostos a voar juntos, em vez de separados. Horas depois, enquanto Amara pilotava a aeronave através das nuvens em direção a Londres, ela refletiu sobre os eventos extraordinários do dia. Havia carregado a fotografia e a carta de seu pai durante anos, não como armas de confronto, mas como lembretes da grandeza que ele havia demonstrado mesmo em face da adversidade. Ela nunca havia imaginado que um dia encontraria o homem que seu pai havia salvado,
muito menos que esse encontro ocorreria em circunstâncias tão dolorosas e reveladoras. Van der Merwe, por sua vez, passou os dias seguintes em profunda reflexão. Ele cancelou todos os seus voos programados e começou um processo de introspecção que deveria ter iniciado décadas antes. Ele procurou organizações que combatiam o racismo na aviação, ofereceu-se como voluntário para programas de mentoria para jovens pilotos negros e começou a usar sua posição privilegiada para desafiar ativamente a discriminação, onde quer que a encontrasse. 6 meses depois, Van der Merwe recebeu uma carta. Era de Amara, escrevendo de Londres, onde havia se tornado a primeira mulher negra a comandar voos transatlânticos para uma grande companhia aérea internacional. Na carta, ela descrevia como havia criado uma fundação em memória de seu pai, dedicada a treinar jovens pilotos de comunidades desfavorecidas, particularmente mulheres negras que sonhavam em voar. Capitão Van der Merwe, escrevia ela, gostaria de convidá-lo para ser instrutor voluntário em nossa fundação. Meu pai sempre disse que a verdadeira honra não vem de evitar nossos erros, mas de transformá-los em pontes para um futuro melhor. Se você estiver interessado em construir essas pontes conosco, seremos honrados em tê-lo como parte de nossa família. Van der Merwe leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente sua generosidade. Aqui estava uma mulher que ele havia humilhado publicamente, oferecendo-lhe não apenas perdão, mas uma oportunidade de redenção real e significativa. Ele imediatamente escreveu de volta, aceitando o convite e comprometendo-se a dedicar seus anos restantes de carreira a honrar a memória de Samuel Ndebele através do serviço a outros. A Fundação Ndebele Aviation Academy tornou-se rapidamente uma das instituições de treinamento de pilotos mais respeitadas da África do Sul. Van der Merwe encontrou um propósito renovado ensinando jovens pilotos, muitos dos quais enfrentavam os mesmos preconceitos que ele havia perpetuado durante décadas. Cada aula que dava, cada jovem piloto que ajudava a formar, cada barreira que ajudava a quebrar, representava um passo em direção à redenção que ele buscava. Amara, por sua vez, tornou-se uma figura internacionalmente reconhecida na aviação, não apenas por suas habilidades excepcionais como piloto, mas por seu trabalho incansável em promover diversidade e inclusão na indústria. Ela falava regularmente em conferências ao redor do mundo, sempre carregando consigo a fotografia de seu pai e contando sua história, não como uma narrativa de vitimização, mas como um testemunho do poder transformador do perdão e da possibilidade de redenção humana. Anos depois, em uma cerimônia especial no aeroporto de Joanesburgo, foi instalada uma placa comemorativa em honra ao tenente Samuel Ndebele. A placa, localizada no mesmo terminal onde o incidente havia ocorrido, trazia uma citação de seu diário pessoal. Nos céus, não existem cores, apenas pilotos unidos pela responsabilidade sagrada de proteger as vidas que nos são confiadas. Van der Merwe e Amara estavam lado a lado durante a cerimônia de inauguração. 2 pilotos unidos não apenas por uma história compartilhada de dor e redenção, mas por um compromisso comum de garantir que as lições aprendidas daquele dia terrível no aeroporto nunca fossem esquecidas. Espero que esta história tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao contá-la. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando o que mais te marcou nesta narrativa. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram a dignidade humana e o poder da redenção. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde demais para mudar, para crescer e para honrar aqueles que vieram antes de nós. A história de Amara e Van der Merwe nos lembra que nossos preconceitos não definem apenas como vemos os outros, mas também como perdemos oportunidades de conhecer histórias extraordinárias que poderiam transformar nossas próprias vidas. Cada pessoa que encontramos carrega consigo uma narrativa única, cheia de experiências, sacrifícios e legados que podem nos ensinar sobre coragem, dignidade e a força transformadora do amor sobre o ódio. Até a próxima história. Continue voando alto,
Não importa de onde você venha ou para onde esteja indo. O céu, como nos ensinou Samuel Ndebele, é grande o suficiente para todos nós.